Palavra para vir de encontro aos nossos corações, amém? Amém. Faz que o Espírito Santo tocar no teu coração, irmão. Saúdo a querida e amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu acho que o pessoal não ouviu. Eu saúdo a querida e amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém. Como diz o ministério aqui, né, logo na frente ali a gente observa, né, que o ministério, exército de Cristo, amém? Amém. Ah, se é exército, tem muito gritão lá no meio, né? Por isso que eu já vim com esse clima, já que eu sou do exército, mas eu sou do exército de Cristo, amém? Ah, mas no exército terrestre, aqui também no exército brasileiro, eu sirvo, eu sou terceiro sargento, né? E até o modo de eu falar é meio militarizado, mas Deus, ele, de qualquer forma, amém, ele aproveita o jeito que a gente fala, o jeito que a gente é, as características que a gente tem, para edificar e para levar o reino dele à frente, amém, irmãos? Tá? Queridos, eu queria, antes de começar, né, a leitura da palavra, a pregação aqui da mensagem, eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho, né, de um acidente também. Na semana passada, até do testemunho do Johnny, eu falei que eu tinha sofrido um acidente, só que eu não fui a detalhes. Bem no dia da Sexta-feira Santa, né, eu estava indo para a igreja, eu estava indo de moto, né, Sexta-feira Santa, então tinha lá a Santa Ceia, e foi que eu saí da casa dos meus pais, eu estava lá visitando eles, e quando eu saí da casa dos meus pais, eu senti que eu saí com o espírito abatido, mesmo eu indo para a igreja, né, para celebrar a Santa Ceia, na Sexta-feira Santa. E eu saí triste, e eu fiquei pensando, por que será que está acontecendo isso? E fui, né, já fazia uns 4 quilômetros que eu tinha saído, né, tinha passado já 4 quilômetros que eu tinha saído da casa dos meus pais, e eu me lembro que eu passei num quebra-mola, né, e eu não aliviei a moto naquele quebra-mola. Aí eu ainda pedi perdão para Deus, pô, Senhor, me perdoa, porque a gente também tem que ser exemplo no trânsito, não só na igreja, não só no trabalho, dentro de casa, mas também no trânsito, irmãos. E foi que eu passei, né, em alta velocidade naquele quebra-mola, mas tudo bem, pedi perdão ali no momento, né, eu pedi perdão a Deus, e foi que passou 1 km, né, desse quebra-mola, simplesmente a minha moto se desgovernou, e eu vinha cair no chão. Eu machuquei as mãos, as 2 mãos, destronquei pulso, né, machuquei o ombro, e machuquei bastante o meu joelho, teve estrago também de material, mas graças a Deus eu não quebrei nada, graças a Deus eu não foi algo grave, estou aqui, estou inteiro, ainda me recupero do acidente, mas graças a Deus, né, irmãos, não teve nada de grave, né, tendo visto um acidente de moto, né, pelo jeito que eu caí, depois eu estava observando, era para ter no mínimo quebrado um braço, pelo jeito que eu caí, né? E eu lembro ainda, irmãos, que eu ia cantando louvor, quando eu estava indo, né? Quando a moto desgovernou, eu caí, eu não vi nada, foi tão rápido assim, quando eu olhei, eu já estava no chão, e uma voz dizia assim para mim, junta os teus braços e os teus pés. E quando eu fiz isso, eu fui rolando, me levantei normal, né? Primeiro saí verificando ali para ver se não tinha quebrado osso nenhum. Não levou 1 minuto, já veio um rapaz de carro que eu não conhecia, né? E esse rapaz já prestou socorro, já embarcou eu no carro dele. Logo em seguida já veio outro rapaz do outro lado da estrada, que ele estava vindo de moto. E ele é mecânico, e a minha moto tinha virado ao contrário o câmbio, então não tinha como pilotar ela. E ele já veio, pegou essa minha moto, levou de volta para casa dos meus pais. E esse homem que veio me socorreu, me levou também para casa dos meus pais. Lá o meu irmão me pegou, me levou de carro até o pronto-socorro. No pronto-socorro a gente chega doente lá, sai pior, né, irmãos? É verdade. Misericórdia, irmãos, o que a gente vê naquele pronto-socorro, né? Tem que ter pulso e sangue frio para estar lá trabalhando, e até mesmo quem está lá, né, sendo hospitalizado. Quando eu cheguei lá, irmãos, geralmente quando a gente chega no PS, lá no pronto-socorro,
a gente leva um tempo para ser atendido, um tempo grande, uma fila muito grande, né? Talvez até mais gente até do que o próprio povo que aqui está na igreja. Amém? E quando eu cheguei lá, a minha irmã foi comigo, ela informou que eu havia sofrido um acidente. E aí eu passei, e quem estava lá atendendo? Um companheiro meu de serviço, um sargento que estava fazendo estágio, que ele está cursando medicina. Quando ele me viu, me pegou, me colocou lá dentro, me medicou, a gente dava risada lá, rapidinho. Eu me acidentei, era umas 7 horas da noite, 9 horas eu já estava em casa, né? E eu lembro que eu falava para Deus assim: Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Eu estava indo na igreja, por que está acontecendo tudo isso? Deus falou para mim: filho, eu sei que tu está me servindo, eu sei que tu tem me buscado, eu sei que tu ora, tu lê a palavra, tu leva a mensagem para os necessitados, mas tu precisa aprender mais de mim ainda. Glória a Deus. Tu precisa aprender mais de mim. E para evitar que tu venha a crescer em ti mesmo, eu tive que fazer isso, né? Eu estava em outro ministério, e nesse meio tempo também, né, do acidente, Deus me falou: volta para o ministério que tu estava, porque de lá tu não devia ter saído. No outro ministério que eu estava, eu comecei junto com o pastor Alexandre, a pastora conhece, na comunidade Cristã Nova Aliança, né? E eu saí de lá, na época eu saí sem a bênção do pastor. E aí precisou acontecer isso comigo para que eu reconhecesse e voltasse para lá. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu voltei, em uma semana Deus tem feito coisas maravilhosas. Glória a Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas, e Ele está me dizendo: viu, filho, aonde tu devia estar, né? E hoje eu reconheço: Pai, eu pequei, eu errei, reconheço meus erros, eu te peço perdão, e aqui hoje estou, eis-me aqui para te servir e para que tu quiseres fazer de mim, né? Nessa mesma semana também a gente esteve lá no hospital, a gente esteve lá visitando o Emerson. Eu que já havia visitado ele uma semana antes, eu tinha visto o estado dele, realmente era crítico, né, irmã? Era crítico. O médico deu falsas esperanças, mas eu falei para a irmã: não liga para esse médico, não dê ouvidos para ele, não ouça esse médico, porque o médico dos médicos vai salvar ele. Amém. Uma semana depois eu estive lá, estava tomando Coca-Cola, Glória a Deus. sorrindo, né? Um dia depois, até a pastora esteve lá, né? A irmã me ligou, alegre. Ele já está, o médico apertou a pele dele, ele já tirou a mão do médico, ele já está mexendo no outro braço, outra perna que ele não mexia, e está sendo incrível a recuperação dele. Glória a Deus. Ainda hoje eu dei o testemunho dele para os companheiros dele, os alunos do curso de sargento lá, né? Hoje eu reuni o curso, né, porque acabou o curso, ele é subdividido em 2 fases, e a primeira fase é aquela fase que a gente tem que pegar aquela gurizada e puxar da orelha, né? E a segunda fase é a fase como se fosse uma faculdade, eles vão para o estágio para aprender a ser a graduação que eles estão almejando. Então eu, como era instrutor deles, eu peguei eles para orientá-los. Quando eu terminei de orientá-los, eu também aproveitei, né, um momentinho ali para falar do Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí foi onde eu citei do irmão Emerson. Eu falei para eles: olha aqui, se vocês acreditam em Deus ou não, isso é escolha de cada um. Isso não é obrigação, é cada um escolhe o que quer. E expliquei toda a situação, né? Eu estive lá, eu vi ele de um jeito, mas eu dei a certeza para a mãe dele: ele vai ficar bom, ele vai melhorar. E aí falei também para eles, né, que teve um irmão lá, o irmão William, congrega comigo lá na comunidade Cristã Nova Aliança. A gente levou a palavra, a gente orou, depois também a pastora. De um dia para o outro, irmãos, está sendo incrível a recuperação dele, né? E isso eu falei para eles não falaram nada, mas eu creio que em nome de Jesus ficou gravado ali, naqueles corações. Pode levar tempo, irmãos, mas um dia eles vão lembrar que existe um Deus, Glória a Deus. que existe um Pai, que existe um só Senhor, aquele que morreu por nós, que hoje está sentado à destra de Deus, e hoje Ele intercede, segundo Hebreus, Ele intercede por nós. Amém. E Ele deixou aqui na terra o seu Espírito.
para que venha operar milagres e venha estar usando aquele que Ele bem quiser. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, 11. Lucas 19, 11. Amém. A parábola das 10 minas. Os irmãos me desculpem o meu palavreado, assim, né, devido a gente utilizar muito, né, a voz, a oratória lá no quartel, a gente acaba ficando também militarizado fora dele. Mas eu confesso que estou fazendo de tudo aqui para que eu venha falar de uma maneira suave, né, sem gritaria. E lá a gente é acostumado a falar com quantidade grande de homens e sem microfone. A parábola das 10 minas. Aqueles que encontraram, digam amém. 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 Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para a terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhes dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar seus servos, a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a minha mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Até aqui, irmãos. Irmãos, né, a mensagem, o tema da mensagem dessa noite, né, apesar de toda essa leitura aqui, de todos esses versículos, é sobre as nossas palavras, é sobre a nossa língua. Amém? Amém. Senhores, irmãos, a nossa língua, ela tem poder. A nossa língua, ela tem poder, tanto para edificar, ou tanto para destruir. Amém? Amém. Nós precisamos guardar a nossa língua. Nós precisamos conservá-la. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Tá? E a palavra que ela fala no livro de Lucas, né? Aquilo que o servo falou, depois o Senhor dele falou: por tuas palavras eu te julgarei. E não vai ser assim também no julgamento divino. É bom que o homem tenha fé, é bom que o homem faça obras para Deus, mas a língua, onde nós devemos depositar as nossas palavras, junto com as nossas atitudes, junto com as obras. Lucas 6,45. Não precisa abrir a Bíblia, amém, irmãos? Amém. Tá? Vejam só que a palavra de Deus
A palavra de Deus fala em Lucas 6,45: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, mesmo a gente estando debaixo da bênção, estando debaixo da autoridade de Deus, a gente é tentado a todo momento a dizer coisas que a gente não deve, coisas que em momento algum, em ocasião alguma, a gente deve falar. Nunca. Convido os irmãos para ler também Gálatas 5,16. Todos encontraram? Amém? Amém. Irmãos, antes de falar nessa palavra, né, diante de Deus existem dois tipos de pessoas. Né? Embora humanamente a gente sabe que existem várias, né, mas diante de Deus existem duas. Existe aquela pessoa que vive segundo aos desejos da carne, aquela pessoa que vive aquela vida terrena, aquela vida do mundo. Existe aqueles que vivem segundo os propósitos do Espírito. Amém? Amém. Cadê aqueles irmãos que vivem o propósito do Espírito? Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Amém. Então a palavra de Deus ela fala do seguinte modo: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui o apóstolo Paulo ainda fala: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto daqueles que vivem segundo o Espírito Santo de Deus é esse: é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, queridos. Não há lei. Amém? Amém. Não há lei contra aquilo que é ministrado pelo Espírito, contra aquele que vive os propósitos do Espírito Santo de Deus. Como eu falei antes, os dois tipos de pessoas: aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. E falando na língua novamente, se nós devemos usar a nossa língua, que seja para usar no propósito do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Provérbios 26, 23. Versículo 24. Quem odeia disfarça as intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Amém, irmãos? Amém. Provérbio 26, 4. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Aí é aquela situação, né?
A palavra de Deus ela fala que a gente em tudo a gente é tentado. E por isso nós não estamos vivos, porque é bíblico. E Deus envia, Deus não, né? O diabo envia um mensageiro para tentarmos. E esse mensageiro nem sempre vai vir com palavras boas, nem sempre esse mensageiro do diabo, ele vai vir com palavras de carinho. Ele sempre vai vir para nos testar, para despertar a nossa ira, para que nós venhamos a dar lugar a ela. E sempre ele vai falar de um modo rude, ele sempre vai falar de um modo ruim, grosseiro, um modo chato. E aí cabe a nós não retribuir a insensatez com que ele falou com a gente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Um belo exemplo. Tu é isso, tu é aquilo, tu é isso, tu é aquilo. Não vou falar palavras aqui, né, para não generalizar. E aí o irmãozinho que se diz ouvir a palavra de Deus, que está na igreja, ele cede e acaba também fazendo o quê? Apontando o dedo. E com as palavras ele está declarando contra o próximo. Amém, irmãos? Não devemos fazer isso. Essa palavra aqui, eu já tinha ela guardada. Eu tinha preparado essa palavra para me pregar há 2 semanas atrás para 2 companheiros meus de louvor. E eles me convidaram, vamos lá em casa que a gente vai fazer um louvor. E eu pensei, vou preparar uma palavra para eles. Cheguei lá, não teve nada de palavra, foi só louvor. E eu olhei para Deus: Senhor, eu preparei a palavra, tu mandaste. Mas para quê? Eu pensei, vou guardar. E no dia de ontem a pastora me convidou para trazer a mensagem aqui. E a primeira coisa, ó filho, aquela palavra é para amanhã. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ah? Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, não respondam. Não devemos responder ao insensato, segundo a sua insensatez, ao grosso, segundo a sua grossura, né? Ao termo gaúcho, ao bagual, aquele modo grosso, carrancudo. Do mesmo modo, falamos com amor, embora tenha uma pessoa nos insultando, embora tenha uma pessoa que está proferindo palavras que nós não devemos ouvir, mesmo assim, nós devemos responder do modo espiritual, do modo segundo o Espírito Santo de Deus. Falar com calma, com amabilidade, com bondade, com paciência. Glória a Deus. Eu sei que na hora, às vezes pode, né, irmãos, despertar aquela coisa, não posso ficar sem falar nada. Não, irmãos. Jesus Cristo, olha o que Jesus passou após ser preso. Ele foi insultado. Ele foi chibateado. Falaram para ele, imagine o tom de voz que falaram. Será que falaram assim para ele? Se tu és o Filho de Deus, liberte-te de ti mesmo. Será que falaram assim para ele? Ou falaram daquele modo como eu falei, da insensatez? Se tu és o Filho de Deus, liberte-te a ti mesmo. E além disso, Jesus Cristo não abriu a boca para nada. Jesus Cristo fez realmente o papel da ovelha destinada ao matador. Se for pegar e matar uma ovelha, ela não vai gemer, ela não vai fazer nada. E assim Jesus fez. Jesus guardou as palavras. Nós devemos viver o exemplo de Jesus. Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus. Devemos imitá-lo. Se a palavra de Deus está falando, a gente tem que cumprir, irmãos. Glória Outra coisa, irmãos, existem aqueles que são bons em algumas coisas ou em muitas coisas, e essas pessoas acabam se exaltando a si mesmo. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, porque eu faço e acontece. Aonde eu chego, surte efeito. Aonde eu chego, eu noto a diferença. Ele está exaltando a si mesmo com as suas palavras. Amém. A palavra de Deus diz também em Provérbios 27:2 que outros façam elogios a você, não a sua boca. A palavra de Deus também fala, Jesus fala,
quando você der esmolas ou quando você fizer algo para Deus, não saia por aí tocando trombetas. Tocando trombetas é o irmão sair. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom. Amém. Ou seja, ele está fazendo isso aí para que os homens, para que ele venha obter o reconhecimento dos homens. Mas diante de Deus ele não está tendo. Amém, irmãos? Amém. Que outros façam elogios a você, não a sua boca. Embora a gente faça algo muito bom, embora a gente seja bom em alguma coisa nessa vida, Deus está vendo. É o Pai, aquele que está em secreto, aquele que está na intimidade com Ele. É Ele que está vendo. Vendo Deus, quem mais precisa ver, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é acima de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de tudo. E eu já fui assim. Eu já fui assim. Não, eu vou fazer para que os homens vejam. Mas hoje eu faço para que o Pai veja e Ele vai recompensar. Porque Glória a Deus. nós não podemos sair por aí falando que eu sou bom, né? Como diz a palavra de Deus, tocar trombetas. Não diga, né, que a tua mão direita não sabe o que a tua esquerda fez. Amém. E apenas o teu Pai que está em oculto, o teu Pai que está em secreto, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Mateus 15:11. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Amém. Tá? Amém. Às vezes a gente tem aquela consciência, não, eu não vou comer tal coisa, porque vai me tornar impuro. Tem certas coisas que a gente não pode comer realmente, né? Porque vai fazer mal à nossa saúde, vai prejudicar a nossa saúde. Mas aqui, o modo que foi dito, o simbolismo que foi dito essa palavra em Mateus 15:11, é no modo espiritual. A palavra de Deus fala também que todos os alimentos foram feitos para o estômago, alimentos, e não formol, não ureia, né, irmãos? Isso aí não é alimento, irmãos. Tá? Os irmãos que viram aí há uma semana atrás essa triste reportagem, né, do que tem um povo aí que tem feito, né, com leite, tem colocado lá substâncias para aumentar o volume, para que venha, né, a render mais o dinheiro. Deixemos para que Deus venha julgar isso aí um dia. Amém? Amém. Tá? Mas voltando aos alimentos. A palavra de Deus diz: se é alimento, o alimento foi feito para o estômago. Amém, irmãos? Amém. E no modo espiritual, tudo que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto sim. Com a nossa boca, a gente pode se condenar. Com a nossa boca, a gente pode edificar. Com a nossa boca,